A ideia de que o Recife, sendo uma baía entulhada, um pântano praticamente, era muito difícil construir com as técnicas construtivas anteriores edificações altas. Então, o uso do concreto armado e o uso de elevadores permitiu a construção desse edifício que foi o primeiro arranha-céu, o primeiro. Não é verdade que o primeiro foi o da pracinha, que ainda está hoje lá. O centro vem perdendo, acho que mais ainda a partir da década de 70, vem perdendo seus habitantes. E apesar de ser um hotel, não ser residencial, o hotel, ele traz, digamos, moradores temporários para o centro. Eu acho que existe essa relação, né, afetiva com você frequentar quando criança e você ter parentes que frequentaram. Isso por si só já diz muito. Como eu sou apaixonada por esse hotel, meu sonho era que fosse meu, né? Porque eu sou apaixonada por ele. Uma pessoa que teve a visão de empreender na cidade e trazer, né, que é o primeiro prédio verticalizado da cidade do Recife. Eu trabalhei aqui 27 anos. Entrei em 89 e saí em 2016. Foi a primeira administração na época, quando eu entrei. Que trabalhei no restaurante, depois essa administração saiu, aí veio outra administração. Aí trabalhei para ele 10 anos. Aí depois dessa administração, ainda passei por a recepção, trabalhei quase 3 anos. Aí foi quando o seu Reginaldo, Dona Cátia e Dona Marília assumiu o hotel. Eles não quiseram mais alugar, aí eles assumiram. Minha bisavó morava aqui na outra rua, então desde criança que eu passo por aqui. E ele é uma referência para muita gente, né? Uma referência até visual. É o Prédio Rosa, o Hotel Rosa. Embora pouca gente conhecesse ele por dentro, mas ele sempre foi uma referência. Eu passei tanta coisa aqui que choro. Quando ele me convidou, nem pensei 2 vezes. Mesmo com os meus lá, eu nem pensei 2 vezes e vim para cá, porque eu amo esse terraço. Eu amo esse hotel de todos os jeitos, eu amo. Aí quando ele me convidou, nem pensei 2 vezes, eu disse eu vou. Foi um luxo para a sociedade recifense, porque tinha água encanada, água quente e fria, telefone em todos os quartos, serviço ele mandou buscar o maître e os garçons no Rio de Janeiro, e o hotel transformou-se no ponto de encontros de luxo, lua de mel, personalidades e um tal de chá dançante no último andar, né? Com orquestra permanente, e a Jeunesse Dorée, quer dizer, a Juventude Dourada do Recife frequentava. E era meio escandaloso porque estava na moda a introdução do Charles, do Foxy, de outras músicas assim, que o pessoal dançava muito à vontade. Os jornalistas metiam o pau, que a moral estava entrando em falência e tal. Mas esse que eles não sabem como é que nós ficamos depois. Mas a imprensa toda metia o pau
aspas, libertinagens das danças, né? Ele tem esse objetivo, desde o início, de se destacar, de ser um ícone. Não é por acaso, né, que na época havia essa intenção de ser o mais alto do Nordeste, ou do Norte e Nordeste do Brasil, que também é típico, não só das novas tecnologias construtivas da época, mas isso é muito típico, e até hoje isso acontece, de edificações que se pretendem icônicas. E aí, mais particularmente, edificações como hotéis, como centros culturais. Ele é importante aqui no Recife, porque quando as firmas mandam funcionário para vir trabalhar aqui, que período de 15 dias, 20 dias, eles não botam para Boa Viagem. Porque até que fica muito assim, para vir para a cidade, o serviço é aqui no centro, para táxi fica muito caro, a diária fica caro para a firma que está mandando. Aí bota no hotel aqui em Recife, aqui no centro, porque fica mais perto. Na época que o prédio começou a ficar pronto, algumas pessoas venderam suas casas e se mudaram, porque elas estavam com medo que o prédio caísse em cima da casa delas. Então teve uma debandada daqui de moradores da rua com medo do prédio cair. Né? Então vejam que isso era muito, muito inovador para a época e muito pioneiro. Eu ouvi uma frase dessa assim, que eu acho muito interessante, que a gente só ama aquilo que conhece. Né? E eu posso dizer que eu passei a amar esse prédio, né, esse imóvel, pelo conhecimento que eu obtive através da pesquisa histórica. Entre as personalidades que se hospedaram no hotel, documentadamente tem Luiz del Fuego e Grande Otelo. Disse, eu não consegui documentação, que Carmen Miranda, que estava então no auge na década de 30, se hospedou lá também. Getúlio Vargas se hospedou lá, quando esteve em Pernambuco. E Orson Welles também, quando veio fazer o filme sobre o Jangadeiro aqui. Saber que aqui, nesse prédio, veio pessoas ilustres como Getúlio Vargas, Carmen Miranda, né, Otelo, a tripulação do Zeppelin, né? Isso é fantástico para mim, assim. E isso está preservado hoje nas paredes, né? Na sua história. Ele foi pioneiro na questão dos elevadores, então ele era o prédio mais alto a ter elevadores na cidade, que são esses elevadores que estão até hoje aqui, né? Funciona com manivela, porta pantográfica, então são os primeiros e os mais antigos em funcionamento. Ele foi também pioneiro no uso do concreto armado, né? Então, para a gente como arquiteto, né, na área de engenharia também, a gente sabe que o concreto armado ele abriu um leque de possibilidades construtivas que só possíveis com essa tecnologia. Nesse sentido, a gente pode observar uma coisa que é muito interessante. O peitoril dele, ele termina acima do nível dos olhos, que é uma média de 1,5 m, 1,60 m. Mas nem por isso ele é hostil à escala humana. A gente observa as pessoas passando ao lado do peitoril e a gente percebe que, ao mesmo tempo que as pessoas têm um contato visual com o interior, esse contato ele não invade a privacidade de quem está dentro, comendo, conversando, né, tendo uma reunião. Então, isso é muito sábio, isso é uma sabedoria, vamos dizer, arquitetônica e urbano-arquitetônica, que infelizmente hoje na arquitetura do Recife, principalmente a arquitetura contemporânea do Recife, se perdeu. E isso no meu ponto de vista, muito pouco inteligente do ponto de vista, inclusive, da segurança urbana. A gente continua entendendo, achando, existe um mito de que os muros, de que as grades vão gerar mais segurança, quando é exatamente o inverso. É esse contato visual entre um terraço e a calçada, entre a recepção do hotel e a calçada, que torna muito mais atraente. A iniciativa foi de um grego que veio trabalhar aqui, ele era grego-suíço, ele veio trabalhar aqui na White Martins. E rapidamente ele inseriu-se na sociedade pernambucana, ele era muito ambicioso e gostava de frequentar o High Society da época.
A minha mãe, ela começou aqui como camareira. Como a gente tinha uma vida muito pobrezinha e o dono, ele não se importava, e minha mãe trazia a gente para cá. Vinha eu, vinha minha irmã. Minha mãe tem 91 anos, trabalhou aqui, ela hoje é aposentada. Tem minha irmã mais velha, que tem 68 anos, que também trabalhou aqui, já está aposentada. Eu tenho uma irmã que está com, eu acho que é 59 que ela tem, que ela é mais velha do que eu. Trabalha aqui, vai se aposentar agora de janeiro para fevereiro. E eu que tenho 53 e voltei agora. Então é uma história muito bonita que a gente tem com esse hotel. Uma história de umbigo, como diz a história, né? De barriga. Como se a gente tivesse vivido toda a nossa vida aqui dentro desse hotel. Um certo dia eu conheci seu Reginaldo, que é o dono, o administrador e dono do hotel, né? E daí eu propus a ele, como eu venho trabalhando com várias áreas culturais, né? Desde música, literatura, teatro mesmo e patrimônio, formamos uma equipe de trabalho. E aí, eu já trabalhava com o produtor Saturnino Araújo, que ele é produtor cultural e ele é morador da Boa Vista. E ele também tem essa ligação afetiva muito grande aqui com o hotel. Que a gente encontrou o imóvel em bom estado, mas com algumas descaracterizações. Ele sendo semi-tombado, ele já tinha todas as prerrogativas dentro de um prédio tombado. E com isso a gente pode colocar no Funcultura, que é um fundo de incentivo à cultura do estado de Pernambuco. E com isso a gente colocou o levantamento técnico, primeiro do hotel, né? E em seguida a aprovação do levantamento técnico, já teve o reconhecimento das plantas, já foram todas aceitas e tudo mais, a gente colocou para fazer o restauro. A gente fez uma prospecção pictórica, que ela pode ser vista aqui na fachada, que é uma raspagem das camadas de tinta. E nós encontramos 8 camadas de tinta de repinturas ao longo dos anos. Além disso, a gente tem também a parte de iconografia. A gente tem fotografias, a fotografia mais antiga dele é de 1932, eu acho, início da década de 30, só que são fotografias em preto e branco. Então a gente não tem a cor exata em fotografia, mas a gente consegue perceber algumas nuances. Por exemplo, pelas fotografias a gente via que as janelas eram mais escuras que as paredes. E quando a gente chegou aqui, em 2013, que a gente começou o trabalho, era o contrário, as janelas eram brancas e as paredes eram rosa. Hábito da preservação, isso também não é passado, né? Não é ensinado, né? Nas escolas, né? E se há, é muito pouco. Quando a gente passa para esse lado, eu fico preocupado realmente, assim, porque a própria história conta. Né? Não precisa nem eu citar para você nada, mas a própria história, se você for na história da cidade, para cá você vê, né? Como foi derrubado tantos prédios, tantas coisas, se passaram tantas avenidas, é difícil, é difícil. Agora, eu fico mais preocupado ainda quando eu viajo, que eu vejo outros países que têm os dois pensamentos do crescimento, né? E tem o lado de preservação dentro desse crescimento, né? Sem desassociar uma coisa de outra. Seu Reginaldo, uma pessoa dessa idade, luta tanto por isso aqui. Luta tanto, porque ele luta muito por isso aqui. É de cortar o coração, de eu pensar que um dia isso aqui vai desaparecer de Recife. Vai desaparecer. Porque isso aqui, por aqui passaram-se muitas famílias, né? Muitas e muitas famílias. Além da história, a história artística de quem passou aqui, dos famosos, tem a história de quem trabalhava pelos bastidores, nos bastidores, para fazer isso aqui se manter vivo, né? Apesar das lamentações,
que eu faço, pelo esplendor do hotel, que depois entrou em declínio, decadência, e agora está se segurando com a frequência reduzida, mas mantém ainda um vigor expressivo por conta dessa frequência que eu já falei. Essa relação, não só da inserção do uso hotel no centro, mas da forma como o Hotel Central se encaixa no centro, é sim um exemplo contemporâneo de como a gente pode intervir na cidade. Então, sim, ele é um marco da cidade, da arquitetura, da história, que merece ser preservado. Assim. A gente está muito feliz com esse movimento de retorno do Hotel Central no cotidiano da cidade. Espero preservar muitos anos ainda, espero que permaneça assim, né? Que não seja apagado ou derrubado como tantos imóveis que são feitos dentro da cidade de Vila Recife. A minha vida foi aqui dentro, praticamente 27 anos, não são 27 dias, né? E eu me apeguei demais aqui. Gostei demais de trabalhar aqui. Até se eles me chamarem, eu volto. Gostei. Foi muito bom esse período que eu trabalhei aqui. Isso é um monumento, isso é uma joia rara da cidade, é um patrimônio. O povo fala patrimônio da humanidade, isso aqui é o patrimônio de Pernambuco. É um patrimônio de Pernambuco, se a gente for olhar a história.